Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, quando e onde estiverem. Iniciamos a semana passada uma nova jornada até o fim do ano que eu denominei Estou a Nova Era Reflexões para a Vida Moderna, Reflexões Atuais. Não são frases prontas e jogadas sobre a filosofia estoica, escrita e deixada nos primeiros séculos e colocada sem nenhum filtro hermenêutico para hoje, como a gente vê em vários lugares. Eu trago pensamentos estoicos e neo-estoicos do século XVI que aprimoraram as virtudes cardeais já conhecidas, sabedoria, temperança, justiça e coragem, e acrescentaram, na época do Renascimento, ao quesito razão estoica, que é a harmonia, o logos, o universo, o destino, dando um colorido que é o cristianismo puro sem religião, pelo fato de que o logos anteriormente se tornou carne, no caso o divino, que era impessoal para os estoicos e passou a ser pessoal para os neo-estoicos. Quem é cristão segue o neo-estoicismo com a base estoicismo. Quem não é, só estoicismo. E como introdução dos temas que eu já soltei, eu fiquei pensando em um que poderia ser raiz. E eu cheguei à conclusão que o melhor seria o seguinte: a preservação da energia emocional. Até porque a ansiedade, a vida moderna, eu já tenho vídeos no link da bio, material no diário mensal, especificamente no dia 7, e podcast no Spotify. A questão é, vivemos em uma era em que a mente é constantemente assaltada. Notificações incessantes, cobranças profissionais, sociais e familiares, incluindo conjugais, comparações sociais, crises internas da mente e da alma. Cada estímulo exige uma reação imediata e, sem perceber, a gente desperdiça a nossa energia mental em batalhas inúteis. A gente vive, e eu costumo salientar, em um coliseu moderno, e se não nos revestimos mentalmente, a gente fica sem armadura para enfrentar os desafios diários. A preservação da energia mental é um bem intangível, e aqui eu estou falando da serenidade da alma. Esse bem tornou escasso, justamente porque a gente entrega nas mãos do acaso as opiniões dos outros, as urgências superficiais do cotidiano, esse tempo que é muito precioso. O estoicismo clássico já advertia sobre esse risco. Sêneca, por exemplo, ele dizia que não é sábio se a gente sofrer antes da hora, se a gente alimentar preocupações que talvez nunca se concretizem. Epicteto, por sua vez, já lembrava que não controlamos os fatos, mas apenas a nossa reação a eles. Marco Aurélio também disse em suas meditações, e ele insistia que a mente deve permanecer como uma fortaleza inviolável, imune ao tumulto externo. E a lição comum é clara: quem se deixa perturbar por cada estímulo, gasta sua força vital com futilidades. Já alertava esses pensadores do século 1, 2, 3. Augusto Cury, por exemplo, fala que isso é gasto de energia emocional inútil. No Renascimento, por exemplo, no século XVI, quando o mundo atravessava crises políticas, religiosas e sociais, o neo-estoicismo surgiu como uma renovação dessa tradição. Justus Lipsius, por exemplo, escreveu uma obra chamada Constância, e ele defendia a firmeza da alma diante das calamidades públicas, sociais e pessoais. Para ele, preservar a energia mental significava não se abalar com a inconstância da fortuna, cultivando disciplina e coragem moral em meio ao caos. Guillaume Duval, por exemplo, mostrou que a serenidade não é apenas uma teoria, mas um modo de viver em sociedade, alinhando razão, fé e virtude. Assim, ele ajudou a traduzir toda a sabedoria estoica para a vida prática de sua época, sem perder o vínculo com a espiritualidade cristã do século XVI. E a pergunta que se faz: preservar a energia emocional à luz do estoicismo e neo-estoicismo, o que fazer? Eu tenho 3 premissas principais. Primeiro, escolher com sabedoria as batalhas que merecem nossa atenção. Segundo, recusar-se de ser arrastados pelas paixões alheias, inveja, raiva, ressentimento. E terceiro, direcionar o nosso pensamento realmente pelo que importa, com clareza interior. Assim como a gente cuida do sono, do corpo, do alimento, a gente precisa ter uma energia emocional para proteger a centelha que guia a nossa existência, que é a própria alma. E a reflexão final que eu faço é o seguinte: a maior fortaleza não é erguer muralhas contra o mundo, mas aprender a não desperdiçar a nossa energia da alma, porque às vezes a nossa paz é sequestrada. O estoico moderno, ele consegue manter
ou tentar manter a nossa mente com resiliência, porque ela é um território sagrado. Muito obrigado. No link da bio do Instagram, vocês conseguem lições introdutórias de estoicismo e neoestoicismo, e-books gratuitos, tanto introdução quanto temas mais modernos, o nosso diário mensal estoico, que são 31 assuntos relevantes, com vídeos também e podcast. Então, na virada do mês, a gente começa a revisitar todos esses assuntos. Então, tem vários: silêncio, temperança, ansiedade, resiliência, para todos os dias. E também nós temos o Spotify com vários temas, podcast, o Nightcast também, e na filosofia estoica e neoestoica para a vida moderna, nós temos um grupo de WhatsApp exclusivo que você pode acessar para reflexões diárias. Às vezes aquela correria do dia faz com que nós não tenhamos o tempo necessário, por exemplo, para acompanhar o Instagram. Então, no WhatsApp, todos os dias pela manhã, eu coloco a reflexão diária para que vocês possam enfrentar o dia com a mente mais resiliente e emaranhados ou amaranhados com as virtudes estoicas e neoestoicas: sabedoria, temperança, justiça e coragem. São virtudes estáticas, com conceitos estáticos, explicações precisas, mas com aplicabilidade dinâmica e multifacetada para várias situações do dia a dia. Por isso, esses 100 temas que a gente vai dia a dia ofertar até o final do ano, para poder ter um pouquinho mais de clareza no nosso dia a dia, com reflexões filosóficas que farão a diferença nas nossas atitudes, no nosso tratar, inclusive às vezes na nossa omissão no que se refere ao silenciar. Muito obrigado.